Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast da Tati, um podcast voltado a uma comunicação deliciosa com vocês sobre desenvolvimento, empoderamento, onde a gente traz aqui pessoas grandiosas que vão contribuir com você sobre esse lugar de despertar esse interesse de sair dessa sua zona um pouquinho de conforto que você tá aí acolhidinha. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos aqui do que uma grande amiga, uma amiga da área da harmonização facial, com muita técnica, empreendedora, com várias clínicas, nada mais, nada menos do que a minha amiga, a Cat Transforma a Kathleen Carrapeiro. Amiga, que delícia! Muito obrigada, viu? Tô muito feliz. Seja muito bem-vinda. Quero muito trazer essa comunicação com você sobre essa sua força, sobre essa mulher grandiosa que você é. E desde a primeira vez que eu conheci a Kathleen, eu senti como ela é explosiva. Quando a gente se viu, ela já chegou gritando e eu não sabia quem era a Kathleen. Eu falei assim, meu Deus, socorro, Deus. Eu fui na clínica dela e tava tendo um evento, e a gente se conheceu nesse momento e eu senti essa explosão. E aí eu conheci um pouco da Kathleen numa viagem e eu conheci um pouco da história grandiosa dela. Amiga, se apresente, quem é você? E traga já pra gente esse lugar de como começou a sua história. Olha, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu e a Tati, né? Eu e você, a gente já conversa muito nos bastidores, a gente troca muita figurinha e trazer, né, para as pessoas um pouquinho da Cat Transforma. Você quer que comece de quando? Da infância ou já da vida adulta? A Kathleen, você é farmacêutica? Sou farmacêutica. Você é daqui de São Paulo? Sou. Daqui de São Paulo. E me conta um pouco da sua infância. Vamos começar lá de trás. Como a sua infância moldou você? Como que foi lá você com seus pais? Como que a Kathleen cresceu? Sim. Então, quem me conhece mais de perto sabe que eu acredito muito que tudo é modelo mental. Uhum. Então, são as coisas que você vai vivendo que vai te moldando. E a infância foi muito conturbada, foi muito humilde e de uma família realmente conturbada. E aquilo me afetava muito. Mas a minha irmã mais velha casou cedo e ela... Você teve quantos irmãos? Nós somos em 3 meninas, né? Então, são 3 mulheres, eu sou a terceira. E a minha irmã mais velha... As minhas irmãs casaram cedo, todas com diferença de 4 anos. E a mais velha começou a fazer faculdade, porque o marido dela, na época, era professor de português. E eu tinha 10 anos, eu achava aquilo tão fantástico. Eu falei, nossa, gente, porque pra minha realidade de pobreza extrema, de uma situação de uma família agressiva, aquilo era impossível. Faculdade não era pra mim, imagina. E eu olhei aquilo e naquele momento, eu falei, nossa, então é possível. Já colocou um gatilho próspero ali. E a minha irmã mais velha sempre falava, se você quiser, vai acontecer. O que você quiser, vai acontecer. Você vai conseguir. E hoje, mais madura, eu percebo o quanto esse gatilho foi importante. Porque as pessoas falam assim, Kathleen, por que você é próspera? Porque assim, eu realmente me considero uma pessoa próspera. Onde eu vou, vai acontecer. Porque o meu modelo mental é próspero. Então, eu acredito que vai acontecer e tudo ocorre para acontecer. É fácil? Não é. Você tem que ir para cima. Né? Obviamente. São muitos desafios. Muitos desafios. Isso não quer dizer que eu não tive gatilhos ruins, por exemplo, na questão de relacionamento, na questão de ser mulher, o quanto eu sofri por ser mulher, porque minha mãe de interior era uma mãe de 3 meninas que tinha sonho de ter um menino, não teve, e aquela frustração passou para mim. Então, eu cresci com muito sofrimento disso. E a todo momento, eu queria provar para minha mãe que eu era capaz, mesmo ela achando que era menos. Então, assim... Você foi a terceira. Então, ali acho que tinha um peso maior de vir esse menino. E esse menino não veio. Exato. E você veio pra provar. E daí eu tinha aquela vontade de mostrar pra ela que eu poderia. Que, assim, eu não precisava assumir aquelas frustrações dela, né? E, assim... Então, desde criança, eu queria estudar, mostrar pra ela que tava ok. E quando nós viemos pra São Paulo, quando eu fiz 18 anos, ela faleceu. E daí juntou que eu fiquei órfã sozinha em São Paulo, 18 anos.
E eu fiquei assustada. Quando você fala que você veio pra São Paulo, você era? Eu tinha 16. Tá, e você tava morando aonde? Em São Bernardo. Em São Bernardo, Vim com a minha mãe morar num lugar simples também de São Bernardo, que era o nosso sonho. Tá. Era nosso sonho, né, de vir pra cidade grande. Pra cidade grande. Só que daí viemos e ela faleceu 1 ano e meio depois, assim que eu fiz 18 anos. E nesse momento eu fiquei sozinha, não tinha estudo, eu tinha terminado o colegial, e fiquei assim muito preocupada. Falei, o que eu faço agora, né? Falei assim, uso do meu corpinho porque eu sou bonita? Não. Esse corpinho? Eu estaria mais rica, quero só deixar bem claro e rápido. Mas, moça de Deus. Direita, Moça direita, como eu sempre falo, eu segui pros estudos, preservando. Estudou, suou, Preservando o corpinho. Segui direita com muito sofrimento. Com muito sofrimento e dedicação. E dedicação. Só que eu sempre acreditei muito que existe uma força maior, que algumas pessoas chamam de Deus, outras energia, enfim, independente de religião, existe algo maior e que quando você crê e se esforça, acontece. É até bíblico, né? Deus, ele é o Senhor do impossível. O possível está nas suas mãos. Faça o seu possível, o impossível vai acontecer. O que é o impossível? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas trazem esse lugar de justificar o que está acontecendo com você e ir para esse lugar de vitimizar. E aí eu sinto que muitas vezes esse lugar de possível e impossível fica ali muito paralisado. Exato. Como que você consegue, que eu acho isso muito extraordinário, como que você consegue abrir a sua mente, o seu horizonte, para considerar assim, isso para mim é o topo e é aqui que eu vou. Porque aí você sai desse lugar de que tá tudo dentro, para a sua visão do que é o impossível para você. Sim, é porque assim, o que é impossível é que Como que você abre tanto sua mente tão rápido? O impossível é o que não tá dentro da sua alçada. Então, por exemplo... Naquele momento que você tava ali querendo entrar na faculdade, aquilo ali era um momento de impossível. Naquele momento, por exemplo, eu tava sozinha, pedi abrigo pra essa irmã, que foi um exemplo que acabou trazendo esse gatilho de prosperidade pra mim, né? E sem ela querer. Porque o exemplo dela, eu falava, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Eu fui pedir abrigo, fui morar com ela, só que eu tinha que me sustentar. Fui trabalhar de telemarketing. A questão é, o impossível é o que não tá na alçada. Então, naquele momento, eu não tinha nem previsão de faculdade, eu não tinha condição. Eu ganhava R$300, R$260. Então, era só pra me sustentar, pra não ser um incômodo na vida de uma família. R$260? Exatamente. Dava pra estar vendendo o corpo, brincadeira. Pra você ver como ser moça direita tem seu preço. Não me arrependo, gente, não me arrependo, porque assim, né? Moça direita, pronto. É isso. E daí, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensitiva. E eu tava lá na casa dela e tinha uns livros velhos lá de português, porque o marido era professor de português. E eu peguei um livro, eu sinto essa é a questão, eu tenho pressentimentos. E daí eu tava lá, né, enfim, depois do trabalho, e eu vi um livro de 1979 de redações. E daí deu vontade, eu senti assim, lê esse livro. Eu comecei a ler esse livro totalmente assim. E pouco tempo depois, teve a Faculdade de São Camilo, que abriu 40 vagas para quem não tinha condição. Porque eu não tinha condição de pagar qualquer curso que seja. Não tinha mesmo. E eu fui, eu falei, não, eu vou. Era um saquinho de feijão que tinha que dar. Fui lá, levei meu saquinho de feijão e comecei a estudar tudo que estava escrito, que tinha que estudar. Comecei a estudar mais as redações ainda. Daí eu senti que eu tinha que estudar uma redação de... política. Foi muito interessante. Isso é uma coisa muito interessante. Chegou na hora da prova, foi lá, unidunité, salamemingue. Jura? Foi por um... Enfim, mas assim, acertei. Então não foi tanto, mas Me fala como que foi essa escolha do seu curso. Então, a escolha do curso foi muito interessante. Eu sempre gostei de química. Só que meu sonho sempre foi medicina. Só que sempre assim, depois dos 18 anos. Mas eu sabia que era impossível pra mim. Para mim, a realidade era impossível. Então, dentre os cursos que estavam propostos, tinha enfermagem, fisioterapia e farmácia. Como eu sempre gostei de química, eu falei, eu vou, porque eu gosto de farmácia. Tá? Então, só que assim, eu me inscrevi no curso de farmácia, não era certeza se eu ia passar. Daí eu fiz lá o vestibular, né, nessa proposta. E essa redação que vem associada à política, você sentiu? Caiu a redação associada à política. Daí foi uma psicografia, comecei a psicografar o livro, psicografei, meu Deus. Quando chegou na conclusão, eu tinha esquecido. Daí eu fiz a conclusão da minha cabeça. Resumindo, eu perdi ponto só na conclusão.
A redação foi maravilhosa, de 1979. Porque a política no Brasil não muda nada, né? Nunca. Então, enfim. E daí, eu passei. Eu passei em uma das 40 vagas lá e fui fazer o curso. Eu ganhava, o meu dinheirinho era só pra chegar no transporte, era só pro transporte, porque na época não tinha tanto metrô, era no Ipiranga, eu ia, ficava extremamente cansada, eu comia a minha marmitinha no ônibus e já parava no telemarketing. Chegava super tarde e foi esse ciclo. E como que você fazia pra estar estudando? Que você tinha que trabalhar? Sim, era muito difícil. Então, assim, eu estudava no ônibus mesmo. Exatamente. Prestava muita atenção na aula, chorava muito. Era uma fase que eu chorava muito porque eu tinha perdido minha mãe, então eu ainda estava no trauma. Então, eu vivia chorando. A sorte que lá na faculdade, por ser uma faculdade religiosa, tinha uma capelinha e eu orava muito, muito. Então, eu passava o tempo todo, moça direita demais. Eu passava todo intervalo, eu ia orar, porque assim, foi um susto pra mim também, porque é uma faculdade que tinha pessoas de outro nível, meu nível era muito baixo, e então pra mim também foi um choque, então eu passava assim o tempo todo orando lá. E foi interessante que depois de 4 meses já na faculdade, abriu uma vaga pra parte técnica do laboratório de lá, e eu passei na prova, assumi a parte técnica do laboratório da faculdade. Eu passei a ter mais tempo para estudar. Só que não sobrava dinheiro, era o mesmo tanto, era pouquinho dinheiro. Daí apareceu uma vaga, eu já estava no 5º semestre da faculdade, uma vaga científica, muito difícil de entrar, chama pesquisa clínica. É muito difícil mesmo, é a vaga maior da indústria farmacêutica. E quando eu vi aquilo, um salário altíssimo, tudo muito altíssimo. Falei, meu Deus, não, será que não é para mim? Não é para mim. Não, mas falei, é para mim. Peguei, fui lá, tirei xerox, devolvi no quadro e fui lá falar com Deus na capela. É esse, Senhor! E eu chorava, juro, eu chorava, que tinha lá, né, todos os santinhos, e eu chorava, Senhor, é esse, e chorando. E daí, começou as fases de prova, foram 5 etapas, 33 pessoas da USP e 3 pessoas da São Camilo. E, gente, até inglês tinha etapa de inglês, foi muito engraçada a questão do inglês. Gente do céu, só Jesus. Assim, a vaga era inglês avançado, era estagiário de pesquisa clínica, que é uma vaga científica, só que o inglês era avançado. Eu tinha o inglês básico, super básico, mas eu estudei bastante o livro todo pra prova. Chegou na hora da prova, era lá pra uma interpretação de texto, não tava entendendo quase nada. Daí, daqui a pouco, quando uma moça do RH saiu, eu me levantei. Falei, amigos, deixa esse estabelecimento. Todos aqui sabem inglês, quem não sabe, levanta a mão. É um povo assim, vamos se ajudar. Daí um começou a ajudar o outro, foi uma coisa linda. Eu não sabia, eu lembro que eu sabia palavras super simples, né, enfim. E mais um ajudou o outro, resumido, eu passei. Nessa primeira vaga. A união faz a força, amiga. Sempre. As pessoas, elas acham que tem que ser sozinhas, mas não que a união faz a força. E daí eu passei na primeira fase, daí foi a segunda, a terceira, a quarta, enfim. Daí quando chegou na última, que já tava as últimas pessoas, perguntaram, por que essa vaga tem que ser sua? Daí eu esclareci, eu contei a minha história, eu falei assim, eu acredito que eu vou vencer e que vai dar tudo certo. E eu consegui a vaga, né? Foi algo muito surpreendente. E, assim, na última fase eu lembro, porque as pessoas perguntam assim pra mim, nossa, Kathleen, por que você mantém a sua humildade, sua simplicidade, que pra mim é mais do que obrigação? É uma promessa com Deus, porque na última vaga, a promessa que eu fiz, Senhor, me ajuda a entrar nessa vaga, porque é uma vaga que, assim, é muito difícil. Eu falei, e eu prometi, eu falei assim, não importa onde eu chegue, eu nunca esquecerei quem eu sou. Então, assim, não importa onde eu chegue, eu sempre lembro dessa promessa. Essa promessa é única. E foi fantástico. Eu consegui a vaga, foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei a ter acesso ao McDonald's. É sério. Meu primeiro VR, eu fui assim, gente, eu comia McDonald's de noite, assim, pra realizar o sonho do McDonald's. Que luta. E foi muito bacana. Lá eu conheci o meu marido, né, que na época é meu namorado. Na indústria farmacêutica, nesse laboratório. Eu fui crescendo, então fui assumindo áreas, e eu sempre tive o jeito, sempre, assim, lá eu percebi que eu era assim. Quando eu domino uma coisa, perde a graça pra mim. Por isso que eu tô com meu marido até hoje, que eu tô tentando dominar ele. Não tá rolando. Não tá rolando, então eu falo pra ele, eu vou até o fim. Até te dominar. Até o fim eu vou te dominar. Não domina, pelo amor de Deus.
Então, assim, quando eu dominava uma área, eu já queria outra. Então, na pesquisa clínica, eu passei em todas as áreas, todas. E quando eu passei em todas as áreas, eu consegui uma vaga da América Latina, onde tudo que eu tinha aprendido era para a América Latina inteira. E isso foi antes dos Gêmeos. Então, assim, a todo momento, aprendi... Ai, perdeu a graça. Pra onde que eu vou agora? Aprendi, perdeu a graça. Daí, quando eu aprendi tudo da América Latina dentro da parte científica, perdeu a graça. E daí vieram os Gêmeos. Daí me sacudiu. Kathleen, em algum momento, por você estar em lugares que era fora do seu padrão, você se sentia assim diferente? Ou você ignorava e sempre lembrava que da sua existência, assim, de onde você veio? Porque você trouxe isso de uma forma muito forte, né? E se você tava lá no meio de pessoas que não eram do seu meio ali, Exato. e você tava lá ignorando tudo, como que era essa pessoa? Isso eu vivo você... tanto, a todo momento. A todo momento. Todo momento. E como que é estar nesse lugar? Tô aqui na América Latina, tô trabalhando, ralando nessa lugar, posição. Nessa posição. Como que é você? É aquilo que a gente falou até no início. A minha mente, ela é modelada para sucesso. Então, assim, eu enxergo e eu sei que é lá a minha posição. Se eu não estiver naquela posição, então eu não tô na posição certa. Entendi. Então, assim, e quando eu alcanço aquilo, então, ok, então agora é maior. Tá. E não é uma questão de ambição nem dinheiro. É você... É sua realização. É você sentir o que você é merecedora. Então, o que você sentir que é merecedora, a física quântica explica. Vai vir até você. Mas você tem que sentir que é merecedora daquilo e tem que trabalhar para ser merecedora. Que também, vai, que eu sou merecedora. Assim fica fácil, né? Porque eu também quero. Então, você tem que se sentir merecedora. Eu estudo um pouquinho da física quântica e eu nem sabia, mas é por isso que, então, as pessoas até se perguntam, nossa, mas como que a Kathleen agora tá aqui? Daqui a pouco eu penso, nossa, mas a Kathleen tá aqui. Porque eu creio, eu sinto e já sinto a gratidão porque eu sou merecedora daquilo. E a minha cabeça é voltada para aquilo. E quando essa realização chega até você, que você se sente merecedora, você tem essa gratidão, por que você não contempla aquilo e você vai para esse lugar de, perdeu a graça? Como? Eu não entendi. Eu conquistei esse carro. Não quero mais esse carro. Agora eu quero outro carro. Seria isso? Não. Na parte material eu não sou muito assim. Não, mas vamos falar, eu sei só um exemplo. Tipo, nesse lugar de carreira. Há essa ambição em algum lugar, você tá tentando preencher alguma coisa que tá em aberto, em vazio? O que te faz te movimentar? Porque eu acho que isso é muito importante pra gente. Sim. Sair desse lugar de conforto, Sim. ser grato. Sim. Mas por que tão rápido? É que Que escolha é essa? É engraçado. Da onde que vem essa escolha? É que eu fico feliz, né, por aquele momento. E eu sinto que eu posso mais. Perfeito. Mas, assim, uma coisa... É que essa sua força, ela explode? É que eu te vejo assim. Eu sinto muito forte. É muita força. Mas eu sinto, é muito forte. Muita força. É muito forte. Mas, gente, é modelo mental. A ponto que agora eu tenho... Você escolheu ser esse modelo? Ou você acha que... Eu fui programada. Em que momento? Pela minha irmã, sem ela saber. Irmã. Então, assim, o que Quem você... é essa irmã, gente? É minha irmã. Não vamos falar um pouco mais da força E é muito dessa interessante irmã? que hoje eu ajudo ela, porque hoje, por exemplo, ela tá passando por um outro processo na vida, do envelhecimento, onde as coisas vão mudando, não só fisicamente, mas hormonalmente e tudo mais. E hoje eu devolvo para ela esse abraço que foi dado, né? E assim, e na época eu lembro que não foi porque ela quis, é que ela enxergava aquilo e ela me passou aquilo. De que forma? Vamos ensinar para falando. Então, assim, por exemplo, isso é muito interessante que até em relacionamento. Coisas que, por exemplo, eu tô até fazendo e fiz de gatilhos de relacionamento. Porque, por exemplo, o modelo mental que você vê na sua família na infância é o modelo que você vai seguir. E daí, chega na sua vida, aquilo afeta. Só que você tem que reprogramar. Você tem que voltar, porque a sua mente não sabe o que é contado ou o que é vivido. Você tem que reprogramar sua mente. Como que a gente reprograma a nossa mente? Porque a gente vive tantos traumas, tantas dores. Como que eu reprogramo? Eu vou te ensinar. Vamos fazer um próximo podcast onde eu vou ensinar você a reprogramar sua mente pro sucesso e pro varão. Adoro! E ela vem nesse lugar de trazer você para esse ensinamento e te conduzir sem ela querer, ela foi falando e ela falava, se você quer, você vai conseguir. E a minha mente foi reprogramada para isso. Só que assim, com o tempo e com as lições aprendidas, porque nem sempre você tem sucesso, você
erra e você aprende e faz melhor. A vida é assim. Então eu fui vendo a gente que... já não chega acertando, a gente não, passa. Não, antes de dar certo na estética, eu fui dona de caminhão. E faliu. Eu comprei um caminhão aos 21 anos, financiado. Como que foi essa história desse caminhão? Eu juntei um dinheirinho desse área científica, né, estagiária, e daí eu vi a oportunidade de um caminhão que o meu cunhado trabalhava assim, ele falou, não, é legal, porque comprou o caminhão, coloca na gráfica, e daí o próprio caminhão dá dinheiro, né? Eu fui lá, comprei o caminhão financiado, eu tinha um pouquinho de dinheiro, só que daí faliu. E depois eu entendi, depois com o tempo eu fui estudando mais a questão empresarial, porque dentro desse, como eu disse, né, eu tava crescendo na indústria farmacêutica, eu queria ser gestora. Daí pra ser gestora, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa de empresarial, algo empresarial, uma pós-graduação empresarial. Daí eu fui fazer mestrado na FGV, né, de negócios nacionais e internacionais. E passei 3 anos estudando. Aí eu vi onde eu tinha errado na parte do caminhão. Onde você tinha errado? Eu tinha errado que assim, você não tem que entrar num negócio que você não entende nada. Porque assim, o caminhão parava no meio do caminho. Eu não sei dirigir, eu não sabia o que o motorista estava falando. Então assim, o mínimo de conhecimento você tem que ter para você liderar, você gerenciar aquilo. Daí, eu aprendi muitas coisas, né, na GV. Só que depois disso, eu ainda tive uma farmácia. Uma farmácia. Faliu também. Mas você vem do mundo da farmácia, então você já tinha esse conteúdo, você já tinha essa base. Foi, mas a drogaria foi uma coisa interessante que, assim... Você com seu marido, você já tava... Tava com ele já, tava com ele. Mas eu quis a drogaria, só que ela faliu, eu quis que ela falisse. Tá, porque, inclusive, eu doei o medicamento pra população lá. Falei, vai tomar as dipirona tudo aqui pra vocês. Toma, dipirona pra todo mundo. Porque é o seguinte, eu abri a drogaria e, assim... Cara, quando eu vi aquilo, as pessoas, né, pedindo desconto em 90 centavos. Tipo, cara, onde eu errei? Primeiro, eu errei porque, assim, a primeira coisa, você tem que ter cliente. Primeiro você monta uma carteira de cliente, como eu fiz na estética, acredito que você também, não sei. Daí deu certo... Vamos abrindo, vamos melhorando. Então, eu comecei na estética de uma forma, super simplória que eu vou falar. E na farmácia, na drogaria, eu errei aí. Eu aluguei, eu reformei, eu montei estrutura, ficou tudo lindo. Abri, tá, agora vamos esperar cliente. Cara, não, assim, aí eu errei. Eu tinha que ter pensado toda a questão da clientela. Quem vai me consumir? Exatamente. E daí eu falei, não é pra mim isso, doei pra população. E voltei pro mercado farmacêutico da área científica. Teve algum fator decisivo que fez você olhar para esse negócio da drogaria, você como empresária, olhar para isso e falar, não, teve alguma coisa assim, algum ponto assim? Sim. Só a falta de cliente, porque eu acho que é uma dor de todo empresário, que é quando tá lá no começo da sua carreira, tem essa dificuldade de trazer as pessoas que vão te consumir em qualquer ramo. É uma dificuldade sempre. Sim. Teve alguma coisa fora isso que... quem consumir. Então, por exemplo, você tem que, como empresário, principalmente na linha de frente, você tem que gostar muito daquela sua clientela. E daí... E gostar do que faz também. Eu até gosto da parte de medicamento, gosto muito dessa parte bioquímica, mas aquela clientela não era qual eu gosto, que eu gosto dessa parte estética mesmo, de conversar, gerenciar envelhecimento. E como foi que você se descobriu gostando disso? Então, porque o povo chegava judiado, eu falava, nossa, mas você tá com tanta ruga. Vamos só um creminho? O pessoal chegava sofrido na farmácia e eu falava, gente, por que tá assim? Vamos fazer um botox, né? E nisso eu comecei a fazer o curso de botox. E foi muito engraçado, porque eu tava na drogaria, fiz o curso de botox rápido, porque tinha aberto para farmacêuticos na época. E daí, quando chegava alguém judiado e pedindo um dipirona, por exemplo, eu falava assim, nossa, tá tão judiado, você quer um botox? Eu faço aqui do lado e tal. E as pessoas, eu comecei a vender estética muito fácil. Eu falei, cara, tá errado aqui. A beleza vem demais que a saúde. Ai, gente, corta isso, brincadeira. Vende. Eu falei, não, tem coisa errada aqui, gente. Tem coisa errada. Daí o povo começou a me procurar na farmácia pra estética, pra botox. E eu tinha que sair da farmácia do ladinho lá pra aplicar. Daí eu falei, não, tem coisa errada. Daí eu fechei a farmácia.
Mas eu quis voltar para o mundo farmacêutico científico. Eu quis surgir uma vaga e eu voltei, porque eu tinha até então para empreender parado. Eu voltei porque é difícil o começo do empreendedorismo. É muito que você difícil. é acostumado com aquele, né, salário lá mensal. Então você é acostumado com aquela segurança que você tem. Então eu falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Voltei. Falei assim, faço o Botox de final de semana. Foi o que eu pensei. Só que eu não consegui mais me adequar ao ambiente CLT. Eu não consegui mais estar presa 8 horas dentro de uma empresa, dando o meu melhor, sendo que se você dá o seu melhor na sua empresa, você vai ter benefícios gigantescos. Muito maior do que qualquer empresário vai dar, entendeu? Então eu falei, nossa, eu tô pondo toda a minha energia aqui, sendo que eu posso pôr no meu. Então eu passei poucos meses até me restabelecer e daí eu comecei. Voltou. Daí eu voltei, aluguei uma salinha bem pequenininha, bem simples em Barueri e comecei a aplicar. Né? Mais ainda, eu já aplicava. As pessoas iam na minha casa, era muito engraçado. Teve, nessa época, as pessoas iam lá na minha casa, né? Tocava a campainha lá do interfone do prédio. Daí chegou um momento que era tanta gente, era de hora em hora o negócio, né? De sábado, domingo era de hora em hora. O porteiro falou, nossa, gente, mas por que vem tanta mulher aqui? Falou pra mim. Né? Eu falei assim, eu sou funileira de perua véia. E foi muito interessante. E depois disso, então, abri a salinha, bem simples. E onde que foi isso, seu primeiro encontro com a estética? Onde você começou a se atualizar? Como que foi seus primeiros passos dentro da carreira da estética? Então, eu tava, como eu falei, lá na drogaria, né? Eu falava para as pessoas que estavam judiadas. Então, o seu contato, a sua carteira de cliente foi formada através da sua drogaria. Da drogaria. E aí você começou a formar a carteira de cliente. Sim, depois se fortaleceu na sua região. Na minha região mesmo, mas dentro do meu condomínio. Porque na época não tinha tanto, e eu tinha uma colega, que inclusive depois se formou em biomedicina, ela me ajudava, ela era tipo, vou te ajudar como uma secretária. E ela comunicava, e daí as pessoas vinham, e eu fazia no próprio condomínio. Entendeu? Foi aí, mas veio da drogaria à vontade. O que você falaria para as pessoas que estão começando em qualquer parte de desenvolvimento dentro da área do empreendedorismo? Você trouxe muito forte essa coisa do tenha quem vai te consumir, tenha seu cliente, tenha sua carteira de cliente. Sim, e sobre os desafios que a gente passa diariamente como empreendedora. O que você poderia deixar de mensagem para quem está começando na carreira de empreendedorismo? Então, assim, é aquela coisa... O que mais te marca como empreendedora do início? Não vamos falar agora de você, já a gente fala agora dessa outra fase. Do início, o que te marcou? O que marcou é, assim, você querer ajudar, né? Então, é muito engraçado porque o financeiro, ele vem depois. As pessoas não podem focar tanto no financeiro, foca em transformar mesmo. E transformar, quando a gente fala transformar, não é uma mudança radical, é entender a queixa, é ajudar, é conversar, porque as pessoas da área estética, as pessoas que buscam a gente, é muito maior do que a parte estética, né? As pessoas estão precisando de ajuda emocional. Então, se você tá pronto para oferecer essa ajuda emocional e dentro dessa ajuda emocional fazer estética, tá perfeito. Não adianta a gente vender beleza se a gente não sabe entender o ser humano, né? Exatamente. Você tem que gostar, então, de ajudar. Eu vejo hoje, por exemplo, quando dou aula, pessoas que falam, eu não tô conseguindo. E você vê que já tá com a técnica perfeita. Mas não tem essa empatia. Essa empatia de que não é apenas estética que a pessoa busca. A pessoa tá vindo com muito problemas emocionais. A ponto que, você sabe disso, a estética é uma parte dentro do que a gente faz. É quase que uma terapia. Então, quem acha que vai aprender só estética e tá tudo bem, infelizmente não vai se dar bem. Então, aprenda psicologia, estética, e daí sim. Abrace o seu cliente. Abrace, e não é no sentido de abraçar, é de realmente ter esse acolhimento. Acolheu, transformou essa pessoa numa amiga, uma pessoa que sabe que vai ter um ombro amigo com você. A estética vai acontecer, o financeiro vai acontecer. Eu estava começando a minha carreira aqui em São Paulo, eu sou do Recife, tinha uma clínica de estética lá. E quando eu comecei minha carreira aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar e não recebia. Certo. Era mais uma troca para fazer minha carteira de cliente. Sim. E aí eu fui no salão de beleza muito conhecido aqui.
E quando eu cheguei nesse salão de beleza, eu falei sobre isso. E aí essa pessoa que é uma empresária maravilhosa, que eu admiro muito ela tem uma comunicação diferente. Aí eu falei, não, porque o lugar que a gente vai estar, a gente vai ser essa família, né, essa troca. E ela falou, não. É mesmo? A gente tá aqui para trabalhar. E o seu serviço é o seu produto. Tá. Então, assim, aquilo pra mim foi muito impactante. Imagino. E aí eu fiquei muito chocada, porque a gente que trabalha com o público diretamente, veja, ela só ficava atrás. Sim. Aqui. Ela não estava lá trabalhando direto. Mas certo. A gente que trabalha direto com o público, eu sou muito cliniqueira. Eu trabalho lá o tempo todo com o público direto. Tem a Sim. parte empreendedora. Mas se a gente não tiver essa visão, exatamente isso que você Sim. falou, de você entender a pessoa, quem é aquela pessoa, quem ela quer se mostrar. Sim, então, assim, exatamente. Que tipo de beleza você vai entregar para ela? Então, o seu serviço não é só replicar técnica. Exatamente. O seu serviço é entender o que essa pessoa quer comunicar. Exatamente. Já aconteceu com você alguma coisa dentro da estética, assim, que você achou que ia ajudar e terminou não ajudando tanto? Vou te falar um episódio meu. Conta! Já aconteceu, lembrei. Lembrou? Lembrei, tá. Eu joguei um queixinho pra frente. Tá. E essa menina, ela completamente introvertida, tímida. E essa pessoa começou a ser vista de forma diferente. Ela não se identificou Sim. com esse poder Sim, que o queixo traz. Tá. Quando a gente faz a modelação mental. Então, ela olhou para aquilo e falou, essa não sou eu. Exatamente. Então, assim, você ter essa empatia de entender quem é o teu público. Sim. E se você sabe da técnica e sabe do seu padrão, da sua harmonização, essa pessoa realmente está disposta a te consumir. Sim. Você ter essa sensibilidade que eu acho que é incrível, que é isso que a gente tem. Me fala de um episódio seu. Não, muito engraçado você falando isso, eu lembrei. Eu tinha uma cliente que ela tinha um sorriso gengival que me incomodava. E daí, eu fiz o botox nela, falei assim, eu vou aplicar um botoquinhos aqui. E porque eu falei, imaginei, né, se incomoda ela também. Imagina, ela ficou tão chateada. Ela falou assim, o meu sorriso mudou. Eu não tenho mais aquele sorriso lindo. Eu falei, lindo? Mas a gengiva toda lá em cima. Eu falei, me incomodava. Eu entendi, foi aí que eu entendi que não é só técnica e nem só padrão. Então, você tem que entender o todo, você tem que acolher, você tem que ter uma conversa com o paciente. Então, para quem tá começando, entenda que o acolhimento vem antes da técnica. Perfeito. É isso. E vai dar certo, porque daí o financeiro vem. E pronto. Tem muito profissional que mira na técnica e ele vai muito em busca de um padrão que eu acredito que foi dentro da estética, dentro da harmonização facial. Hoje em dia a gente vê muito esse lugar de... Como é que posso falar? As pessoas, elas... Muita grife, muito luxo, muito glamour. Sim. E aí tem muitos profissionais que eles, assim... estão ali para replicar técnica, não tem esse lugar do que é a beleza, Sim. porque eu acho que muita gente da área da saúde vem muito forte na saúde, mas esquece um tanto também do que é o belo, né? O embelezamento, as técnicas, visagismo é muito importante a gente trazer também. Sim. E aí ainda não acolhe a pessoa. Exatamente. Então a gente juntar tudo isso é extremamente importante. É fantástico juntar tudo, isso mesmo. É isso. E me conta agora você, nessa sua nova jornada aí, chegou, fez sucesso, já tem sua clínica. E aí, como que foi você dar esse pulo quando você agora se viu realizada dentro da técnica? Como Sim. que foi o seu outro passo? E qual foi esse outro passo? Então, onde você começou a trabalhar com outros profissionais e trouxe Sim. outros profissionais para trabalhar com você. E ela já tem 2 clínicas. Sim. E a gente já está em Alphaville, que a gente é grande. E tá inaugurando Moema. Tá inaugurando Moema, porque ela é dessas. Não é? E depois a área médica vai estar aqui dentro da Tati. A Mediforma aqui dentro. Da Vila São Francisco? Não, dentro da Tati. Adoro! Não, porque é isso. Porque, por exemplo, por que eu tô vindo pra área médica? Porque a área estética precisa da área médica, só que a área médica vira cara pra gente. Simplesmente assim.
Só que assim, é aí que eu vou vir fazendo a diferença. Então, assim, é ter um ponto médico dentro da estética. Então, quando alguém vem, por exemplo, ai, meu botox não funcionou, você olha lá, a pessoa tá desnutrida, vitamina D no pé, faltando todos os minerais, todos os minerais, todas as vitaminas. Daí, assim, só que você não tem um tomando respaldo. medicação. E quem tá começando fala, meu Deus, o que aconteceu? O que é? Todo mundo Falta de perdido. nutrientes, só que a gente não tem respaldo médico. Se, por exemplo, a minha rede da área médica tiver dentro de cada estética, todos estarão nutridos, protegidos e seguros. Gente, entendeu? isso vai ser uma transformação. Vai ser uma transformação. Não é à toa. Que ela é a Cat Transforma. Vai ajudar muita gente, vai beneficiar todo mundo. Porque assim, mais uma vez, os médicos, eles têm um pouco de raiva pelo fato que os não médicos encontraram um espaço interessante nisso, porque antes nós éramos apenas não médicos. Ah, somos não médicos, tá? Então todo o glamour, toda a cereja do bolo pra medicina. E a gente que lute. Era assim, e pronto. E a área estética, ela trouxe um glamour pra gente. Ela trouxe uma visibilidade pra gente. E afetou o psicológico, né, das outras áreas que são maiores. E por isso que viram as costas mesmo. E aí que eu quis furar a bolha da medicina para ajudar toda a parte não médica. Então estar dentro, a Medforma, estar dentro de todas as áreas estéticas que quiserem ir crescer juntos. Então a gente já tem um novo padrão aí, uma nova forma de ajudar os não médicos. Os não médicos, exatamente. Então é por isso que eu entrei, porque na realidade eu vejo isso como muito importante, muito mesmo, até mesmo para evitar eventos adversos e se ocorrer, como ajudar, porque as pessoas se veem sozinhas e fazendo um monte de coisa aí. E por quê? Porque não tem um direcionamento, é simples assim. Agora, por exemplo, como que eu consegui fazer isso? Porque vir para a área médica, né? Foi um passo importante, você superar o ego. Porque quando você começa, né, fazer sua carteira de clientes, a sua técnica, e as suas clientes te idolatram, viva Tati, arrasou. Só que, então a gente tá lá, a estrela. Como você pôr o seu brilho em outra pessoa sem essa pessoa levar o que é seu? Essa é a parte que dói. Gente, vender serviço é muito difícil. Vender o serviço do outro é mais difícil ainda. Você passar a sua mão para o outro, você tem que ter muita confiança. Então eu tinha esse sonho da medicina, só que eu sabia que ele seria um caminho que eu teria que fazer, né? Eu tinha que arrumar a estrutura para então fazer isso, conseguir ir. Então, primeiro, dentro da sua clínica, você começou a trazer aqueles médicos para trabalhar com você. Biomédicos. E farmacêuticos. E farmacêuticos. Na realidade, assim, eu sempre vou... é sempre um passinho de cada vez. É que o passinho de cada vez é rápido, então parece... Mas é um passo de cada vez. Então, a primeira coisa que eu verifico... A primeira coisa que eu verifiquei e hoje eu verifico. Eu contrato valor, eu não contrato técnica. Então, assim, porque valor já tem que vir de fábrica. Tem que ser seu. Técnica eu ensino. Entendeu? Então, assim, quando vem um doutor para trabalhar comigo, ele vem cru. Porque eu tô contratando o ser humano. Eu sinto a presença de Deus nele. Se eu sentir, a ponto que se você vai lá na Cat Transforma, Osasco, Alphaville, Moema, você parece que é tudo igual. Os doutores falam, nossa, mas esse doutor... Nossa, mas esse doutor... Eles são réplicas. Quais são os valores que você... Eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Como que você acha essas pessoas e quais são os valores que você pontua sendo verdadeiros e prioridades na sua escolha para você contratar outro profissional? É uma questão muito de sentir. De sentir. Então você consegue sentir quem é confiança, quem traz a confiança, quem você sabe sendo que... assim muito comunicativa, você traz um semelhante, uma pessoa muito comunicativa igual a você, ou você prioriza assim uma pessoa mais calma para trazer aqui o equilíbrio? Então, tem isso ou não? Isso não porque assim, eu consigo tirar partezinhas da Cat. Então, por exemplo, uma pessoa muito comunicativa, eu vou pegar essa pessoa comunicativa crua e eu vou transformar na catzinha do marketing. Então, dentro da Cat Transforma, tem mini catzinhos. Então, da parte de doutores, não tem como eu colocar uma expansiva, porque uma expansiva tem que estar, não como doutor, para mim, como empresária, uma expansiva tem que estar no meu comercial. Não você entendeu? Então, eu divido
as pessoas, e daí eu contrato então os doutores de pessoas assim, de verdade, o dia que as pessoas passam com algum doutor meu, é até engraçado, porque depois nem quer mais ser. Cat, gostei do doutor, gostei da doutora. É engraçado, por quê? Porque foram bem treinados, diria isso? Não somente a entrega da qualidade, que sim, porque é todo mundo alinhado, a gente tem treinamento toda semana, então antes de algum doutor atender, eles ficam meses, né, já passando por treinamento, mas o ser humano, o doutor ser humano contratado, é algo que, assim, é surreal. Então a pessoa chega, parece que passou num momento de foi benzido. Foi oração aqui, pronto. Olha o batismo. Deus abençoe. Porque assim, é isso. Então, eu contrato o valor humano. Daí eu treino e essas pessoas estão comigo. Eu fui passo a passo, um de cada vez. Então, um de cada vez. E eu vou visualizando, eu vou percebendo. Eu percebo quem é bom e quem não é. Da mesma forma, por exemplo, a rede, né? A rede que eu tenho, a área da médica e da parte estética, que eu vou chegar pra você. Por que eu chamo de rede e não franquia? Porque eu não vou entregar pra qualquer um. Porque quem estiver comigo, eu quero que seja próspero como eu. E se eu quero que seja próspero, então tem que estar na mesma energia, tem que estar na mesma frequência. Porque não é isso que vai me fazer enriquecer, você entende? Que eu tenho outras coisas. Então, quem estiver na minha rede, eu quero que cresça. É simplesmente dizer assim. E por que eu fiz a rede? Porque eu pensei assim, tá, os meus doutores ficam comigo um tempo. Eles vão adquirir, né, um crescimento. E eles vão passar um tempo razoável, que eles passam em torno de 5 anos, é significativo, tá? Eles vão querer abrir consultório. Daí eu pensei assim, tá, por que não ter uma rede onde eu ofereço, chama Sucesso Doctors, a de Alphaville é Sucesso Doctors, onde eu ofereço para eles essa rede com toda a infraestrutura, tudo, desde o comercial, desde os próprios doutores rodando nas unidades deles, para que eles possam ser empresários e ter liberdade, porque existe o eu presa e a empresa. O eu presa é quando você é uma doutora que atingiu um patamar bom porque você trabalha muito. E a empresa é quando você pode fazer uma faculdade de medicina integral e tá todo mundo trabalhando. Você entende? Que, então, assim, e é essa a proposta que eu faço. Eu falo assim, olha, tem até uma doutora que tá há 5 anos comigo, eu falei, doutora, já chegou no nível dessa semana passada mesmo, que de você ou abre consultório ou vamos abrir sua unidade. Eu sei que dá medo, eu ainda falei assim pra ela, eu sei que dá medo, mas você não tá sozinha e vai com medo mesmo. A gente passa por muitos desafios e muitas vezes quando a gente contrata uma pessoa, essa pessoa ela pode mudar ali a sua estratégia e não alinhar e concordar mais com aquilo que a gente estava pensando antes. E muitas vezes ali a gente, não sei se a palavra é frustrar, mas assim, alguma vez algum desconforto, algum desequilíbrio aconteceu em relação a isso e como que você lidou com isso? Você fala assim, no dia a dia? Tipo assim, você tá aí desenvolvendo essa doutora e ela fala assim, eu não quero abrir outro consultório. Eu não quero abrir um consultório só meu, eu quero continuar aqui. Ou ela diz assim, eu não quero mais ficar com você. E quando você vê, ela partiu e tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. E como é que é a sua estratégia pra ficar bem, pra lidar com isso? Porque é uma dor do mercado que vende o serviço do outro, né? E em vários ramos, não só dentro da estética, mas dentro dos salões de beleza, dentro de várias áreas comerciais, que a pessoa ela sai e vai vender o serviço. Eu aprendi tudo com você e sai e vai embora. Sim, é porque assim, a gente tem que respeitar a escolha da pessoa, porque assim, os meus sonhos podem ser diferentes do sonho daquela pessoa. Então a pessoa, por exemplo, eu não quero ter um negócio e ter uma empresa, eu quero ter um consultório mesmo. Então é o sonho daquela pessoa. Então eu tenho que respeitar. É uma dor porque muitas vezes a gente se apega, porque é uma irmandade. Mas você tem que deixar ir, porque é o sonho da pessoa. E daí eu faço meditação. Meditação guiada pro perdão, você perdoa. É sério. Adoro. Porque eu não gosto de ficar com tristeza de ninguém. Porque eu falo que assim, a energia do outro pertence ao outro. Então eu só vou pegar a energia que eu quero. Então se eu tô com uma energia de tristeza, eu fico fazendo a meditação do perdão todas as noites até eu sentir alívio. Até eu sentir alívio. Exato, porque eu acho muito importante. A mente, ela é muito poderosa. É muito poderosa. E se você em algum momento se sentiu lesada
com isso? Como que é a sua volta por cima? Tá. Tipo, você... vamos dar um exemplo. A pessoa saiu, levou uma clientela sua, e ali você se sentiu em algum momento partida, fraturada, lesada, Sim, e sim, financeiramente quebrou um pouco. Como que é Sim. agora a estratégia de você como empreendedora? Pra gente dar exemplo pra outras. Sim. Então, pessoas. nesse caso, a gente brinca, mas a meditação sim, porque uma vez que você Te traz equilíbrio e empresarialmente. Porque daí te traz equilíbrio pra tomada de ação. Perfeito. E empresarialmente você buscar estratégias. Então, você fazer estratégias de marketing, Perfeito. estratégias junto com a própria cliente que já gosta de você, Tá. indicação. Como é que você fortalece aquela cliente pra dizer, fulano saiu, mas aqui eu também tenho outra pessoa. Como é que essa estratégia da gente que é empreendedor tem que ser muito rápida? Porque as pessoas muitas vezes elas se acham únicas. E nesse lugar de ser insubstituíveis, elas são únicas como profissionais. Mas que pergunta linda. Mas não... É linda. Essa pergunta só foi linda, sério. Mas elas não são insubstituíveis. Então, o empreendedor ele tem que ser muito rápido para movimentar esse lugar de capacitar outra pessoa. Como você diz, você traz essa pessoa crua, você mostra que ela é capaz, ela vende e tudo começa de novo. E o mundo é esse ciclo, essa roda. Está aberto para todo mundo, mas muitos profissionais, empreendedores, eles acabam se paralisando por viver uma dor. A dor do rompimento de alguém que saiu, de alguém que frustrou, de alguém que foi falso. Ela começa a colocar aquela dor em cima da potência dela e acaba se apagando. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem que ser rápida. Tráfego pago. Traz outro profissional. Marketing. Vamos fazer uma ação. Eu e a Kathleen a gente fica fazendo ação. Pega no trem, pega assim, na cabeça. Vem aqui que você vai fazer Você botox. vai fazer seu botox. E não vai atravessar a lombada, porque a lombada tá Como que você faz? Brincadeiras à parte. Como que você faz pra fazer a virada de chave nesse lugar? Porque assim, o que acontece? Você como empresário, nunca pode ficar na mão de um só. Então, você nunca pode ter um doutor só, a ponto de, tipo, por exemplo, eu venho aqui na Tati, sei lá, a fulana tá, então a Tati ou a fulana. Não, é a Tati, a fulana e a ciclana. Porque se a fulana for embora, tem a ciclana ainda, a fulana leva só uma parte. E essa parte não deixa um buraco, você entendeu? Entendi. Então, assim, nunca você vai por um só. E eu já vi, assim, pessoas... Você divide os dias. Então, terça e quinta Boa, olha quarta aí. e sexta outro. Entendi. Tá? Porque se um for embora, esse pode levar uma parcela de pessoas que se apegaram e tá tudo bem, porque existe isso. Sim, a gente conquista mais. E outra parcela não se apegou, outra parcela foi pela sua energia. Eu tenho uma amiga empreendedora que as pessoas que estavam com ela se uniram e saíram. E agora ela ficou só. Olha que difícil. É o difícil. Recomeço. E muitas vezes na vida da gente, a gente tem que ter esses recomeços. Mas vamos agora falar sobre você saindo da estética, entrando na área da medicina integral, rica, maravilhosa. Meu Deus do céu, veio pra ajudar pra gente. Treinando. Vamos falar de você como mulher, essa mulher que treina, casada, dá conta de marido, de filhos. Eu tenho 3 gatas e um cachorro. 3 gatas e um cachorro. Empreendedora já foi. Agora me fala de você, amiga. Você como mulher. Como que você dá conta de tudo isso? Não, isso é fantástico, porque na realidade... Você é assim, leve o tempo todo? O tempo todo, por conta da meditação. A meditação me ajudou muito. Então, todas as noites eu medito, e é meditação guiada, e para o que aconteceu no dia. Então, por exemplo, do perdão, sei lá, então, de superando medos, porque às vezes tem desafios que você fala, não vou conseguir. Vai conseguir. Você já teve medo de dar certo? Porque quando a gente tem medo de dar certo, a gente tem medo de que depois disso aqui vai vir um extraordinário. Talvez eu não saiba lidar com o extraordinário. Sim, no começo sim. No começo, quando foi a questão da parte científica. Tá. Eu tinha medo de não dar certo, porque eu sabia que ia ser uma divisão de águas pra mim. Mas depois eu entendi que se você se esforçar, você faz o seu possível, Deus vai fazer o impossível e vai tá tudo bem. E que você troca o pneu com o carro em movimento. Tá movimento, você fala, mas assim pra eu trocar. E vai. E como que eu faço pra dar certo, né? Dar conta. Dos filhos, do marido, do gato, do cachorro, da casa. Sim, eu aprendi no berçário isso, que a tia do berçário. Faça um combinadinho. Eu falo
fala assim, ó, então, criança, seguinte, ó, a mãe leva pra escola, tá? O pai busca. Tá, então beleza. Daí a gente combina, lá eu tenho a pessoa que ajuda em casa, então tá. À noite eu que faço a jantinha pra todo mundo, então a gente faz a jantinha bonitinho. Às 4 da manhã, então das 4h30 às 5 é meu horário do café, então tem tudo os horários que me ajudam. Olha, planejamento, eu acho que é fundamental na vida de qualquer pessoa. O combinado, então, por exemplo, meus filhos sabem que de sábado a mãe trabalha e que domingo é o dia da família. Entendi. Mas se no domingo eu aponto que eu não faço nada no domingo. Pode ter aula, congresso, eu não vou fazer. Porque é um combinado com eles. E eles me cobram. É o dia da família. Então é o dia que vai comer fora juntos. E então eu consigo trazer esse momento muito bacana na família por conta do combinado que eu aprendi no berçário. Faça o combinadinho, mãe, que dá tudo certo. E dá tudo certo. E dá certo com o marido também, entendeu? Fala, hoje não é dia, meu senhor. Com licença. Eu fui. Ai, amiga, eu sou extraordinária. Para uma mulher empreendedora, mãe, planejamento. Planejamento, gente. Porque senão você sempre vai ter o sentimento de que tá em falta. De que tá em falta com o filho, de que tá em falta com o marido, com os animais. Você se sente pressionada em algum lugar de estar em falta? É muito importante isso. Sim. Porque tem muita mulher que renuncia à sua carreira por sentir que tá em falta. Muitas vezes por uma cobrança do lar, dos filhos. Sim, e em algum momento você desenvolveu isso? De sentir que está em falta? Pelo contrário, de não se sentir em falta. De não se sentir em falta? Tipo assim, porque você já falou isso do combinado, mas em algum momento, assim, você... Eu me sentia em falta no início, porque sempre acontece que quando você é mãe de primeira viagem, você acha que sempre você tá em falta de alguma coisa. É engraçado isso, né? E daí é quando você entende que você combina com a criança, com o marido, com o que for, dá muito certo. Então, se você combina com a criança sabe que de manhã a mãe leva, à tarde o pai busca, e a jantinha a mãe que vai fazer, e daí no domingo é o dia da família, fica tudo tão perfeito porque as pessoas já fizeram uma pré-visualização antes do que vai acontecer. Perfeito. Então, assim, eu não me sinto em falta e eles não sentem que eu tô em falta, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi foi sobre a qualidade do tempo. Sim. Que não é o tempo, a quantidade do tempo em si. Muitas vezes, muitas mães se cobram isso. Sim. Mas a qualidade do tempo. Então, quando você tá com a criança, tá presente. Que às vezes a gente vê que tem mãe que fica muito tempo com a criança e muitas vezes não é um tempo de qualidade. Exatamente. É um tempo onde ela tá chateada, ela tá aborrecida, ela não é aquilo que ela queria ou imaginava, e muitas vezes leva esse lugar de dor para os filhos. Então, ter esse planejamento e entender que a qualidade com o seu filho, com a sua família... Alinhar com eles também, para que eles não façam essa cobrança sua. Exato, porque assim, a ponto que se minha filha olhar, ou meu filho olhar para mim e falar assim, mas você não vai estar aqui? Mas olha, então hoje é sábado. Então, eles já nem cobram, né? Então, é muito interessante. Nesse domingo foi muito engraçado que eu fiz um atendimento que eu não faço, domingo é dia da família, mas eu tenho uma cliente que cada 6 meses ela precisa e só tem esse horário das 7 da manhã. E eu falo, não, tá, vai, já que ela não consegue, só ela mesmo, enfim. A minha filha acordou, falou, mas você vai? Assim, essa cobrança. Eu falei assim, filha, eu vou te dar R$15. Ela vai, então. Mercenária. Já está aprendendo a ser comerciante. Hoje ela foi os R$15 dela pra comer o risole. Muito bom, amiga. Então vamos fechar essa conversa extraordinária, maravilhosa, super divertida. Vou fazer um bate-bola. Tá bom. A gente vai fechar aqui esse bloco lindo. Eu vou te dar uma palavra e você me dá outra, combinado? Tá, e se não der só uma palavra, pode ser duas? Pode ser duas, pode ser 3, pode ser uma frase. Então tá vamos falar. O que significa pra você, o que representa pra você família? Pra mim, família é construção. Simples assim. Porque se não for cada dia um tijolinho, não vai. Não vai. Construção. Empreender para Kathleen. Empreender, para mim, é inovação. Inovar. Sim. Saúde. Saúde. Dentro da área da saúde, que a gente associa não só essa parte da técnica, da segurança, da biossegurança, mas a gente associa aqui, beleza. Saúde nesse lugar. Saúde é se priorizar, que muitas vezes a gente não se prioriza.
Então, assim, tem que se priorizar. Tem que entender que você é importante pra você e pra muitos. Então, priorização. Maternidade. Plenitude. Plenitude, que lindo. Porque você alcança algo que você nunca conseguiu alcançar. Eu falo que a maternidade você já não é mais a mesma como era antes, mas você se sente insuportável de maravilhosa. Eles que lutem! Estética. Gente, estética. O que representou a estética na vida dessa Kathleen que começou dentro da farmácia e hoje essa potência? Gente, estética é algo muito... É muito tudo pra mim. Eu acho o máximo. É o máximo. É trazer essa transformação pro outro, né? E quando eu falo estética, não é só beleza. Porque eu acredito que a estética tá junto. É a alma. Ela transforma a alma. Ela é inteira. Ela é o tudo. Ela é o tudo. Então vamos dizer que estética, tudo. Olha, tudo gente... Não é corpo, mente e alma. Estética. Dentro desse mundo, o que é o amor para você, Kathleen? O amor, pra mim, ele... É difícil a palavra amor, viu? Amor é muita coisa. Eu acho que é doação. Doação. Você se doa muito. Então, o amor é doação pura. Doação. Desafio. Amo. Desafio, que é o desafio, Peclete. Parece que você se sente motivada, né? Parece que traz uma energia dentro de você ser desafiado. Mas é muito engraçado, porque assim, eu gosto de desafio, porque desafio me dá energia, mas eu não sou competitiva. Eu, tipo, por exemplo, se alguém tá muito... Mas é você com você mesma, então né? O desafio traz a energia. A sua energia. Inspiração, o que te inspira? Olha, a fé me inspira, você Ai, crer. linda. E assim, quando eu falo crer, é crer no que você crê. Que eu não sou, não. A fé é muito inspirativa. E agora, pra gente fechar, um sonho. Um sonho. É muito engraçado, né, falar sonho, porque é complicado, sabia? Complicado. Eu tenho sonho de ter um helicóptero. Esse é um sonho material. No mínimo. Eu não sei quanto tempo. Vou ter que botar um heliponto lá no centro de Osasco. Por favor. Eu acho que um sonho nosso vai ser você vir com essa ideia mesmo, de você contribuir com a gente, né? Sim, porque na verdade, pra mim, isso já não é nem um sonho. É uma realidade. É uma realidade. Porque assim, a Medforma já existe junto com a Medplus e agora eu só tô testando dentro do Cat, porque eu quero trazer ela pra todos que tiverem a mesma energia. É simples assim. Vai ser incrível. Vai ser fantástico. Ai, amiga. Maravilhosa, Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Você, como sempre, incrível. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente nesse podcast da Tati maravilhoso. Espero que tenha de alguma forma tocado em vocês, você empreendedora, empreendedor, que isso sirva para te motivar, te incentivar e trazer sempre essa energia de renovação. Amei estar aqui. E vocês sigam o nosso canal, segue a Kathleen também, já vamos deixar o nosso arroba aqui e compartilhar tudo isso. Beijo, beijo!